em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, queridos. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Dar o seu melhor aí. Você pode aplaudir a Ele? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nesse momento você vai ouvir a palavra de Deus já, tá bom? Hoje nós teremos a palavra de Deus e logo em seguida, nós vamos fazer um clamor a Deus aqui por curas e milagres. Amém, queridos? Nosso Deus ainda faz milagres. Você pode dizer amém por isso? Diga comigo assim: o meu Deus faz milagres. Amém. Jesus, Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, queridos? Pastor João, por favor, quero te convidar aqui. Pastor João Batista é um grande amigo, é um servo do Senhor. Louvo a Deus por sua vida, bem como a sua mãe digna esposa, missionária Vânia, bem como a Karine, bem como a Kézia que está ali também. Deus abençoe essa família linda. Estão bem-vindos a eles? Vamos, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Pastor João é um amigo. As crianças? Tá, cadê as crianças? As crianças, vêm aqui por gentileza. Eu quero louvar a Deus por sua vida, Pastor João, tá bom? Já vai ministrar a palavra de Deus agora. Cadê todas as crianças? Vem, crianças, vem cá correndo. Todas as nossas crianças, vai ter salinha para as crianças, queridos. E olha para cá, pais. Escute, escute. Nós teremos em breve, escute isso, ali, uma igreja de crianças. Amém, querido? Amém? Aplauda ao Senhor, amém, queridos? Nós vamos ter ali, missionária Carla, uma igreja para criança, e tudo estruturado, no jeitinho deles, organizado para eles, tá bom? Vamos dar muitas ênfase para nossas crianças. E você aí, pai e mãe aí, que ainda tá meio lento aí em gerar aí, vamos gerar filhos, tá bom? As mulheres aí, dá-me filhos, pede aí, irmã, dá-me filhos, Jesus. Vamos ter mais filhos, amém? Eu estou combinando com a minha esposa em ter pelo menos mais uns 2, amém? Estou combinando com ela, mas estamos ainda combinando ainda. Amém, queridos? Estenda as mãos para cá, por favor. Todos os pais, estenda as mãos para cá. Profetiza, diga comigo assim. Crianças, diga, crianças, vocês são os profetas dessa geração. Os pastores, as missionárias, vocês são os cantores, as cantoras, os doutores, os médicos, os advogados, os governadores, os deputados estaduais, amém? Deputados federais, os senadores, quem sabe presidente da república, amém, queridos? Amém? Quem sabe você não gerou um presidente da república aí, irmãos, amém? Eu estou profetizando aí que Deus vai levantar crianças fortes aqui, em nome de Jesus, amém? Então você que é pai, traga a sua criança, traga o seu filho para cá, querido, porque tem uma professora preparadíssima ali para trabalhar com eles, tá bom? Vamos aplaudir as crianças, vamos ao Senhor para as crianças, aplauda o Senhor. Vai lá, crianças, vai lá, pode ir, podem ir nossas crianças, vão lá, aula especial para elas, fiquem tranquilos, pais, elas estão em excelentes mãos ali, vão estar muito bem cuidadas, tá bom? Amém? Pegue tua mão comigo e fala assim, coloca no peito e diga assim: Senhor, por favor, fale comigo. Eu preciso ouvir as tuas instruções. Amém? Olha só, você tem espaço aqui na frente. Nós estamos ainda segurando 2 bancos ainda, que não precisa, tá bom? Já foi liberado aí, mas eu estou tendo esse cuidado dentro da igreja ainda, tá bom? Está separado assim, mas tem espaço. Se faltar lugar aí, temos cadeiras ali, tá bom? Temos cadeiras ali que dá pra gente colocar lá atrás. Quero pedir aos nossos obreiros, fique atento, tá bom? Se precisar, pode colocar. Já pode fazer isso, coloca umas 5 cadeiras de cada lado lá atrás, brancas lá, pode facilitar, tá ok? Por gentileza, tá bom, queridos? Mas fique à vontade, porque Deus tem coisas grandes para nossas vidas nessa noite. Aleluias, glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, enquanto estamos em pé, abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo número 3. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 13. Glórias a Deus, aleluias. Filipenses, capítulo 3,
a partir do versículo 13. Todos acharam? Amém? Vamos ler, são apenas 2 versículos, né? Apenas 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 13 e o versículo 14, tá bom? Versículo 13 e versículo 14. Vamos ler juntos? Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus. Para mim é uma alegria, uma honra, e é com muito temor e tremor que eu venho aqui nesta noite trazer uma mensagem da parte de Deus. Tenho certeza que aqui tem muitos pregadores, né? Muitos missionários, pastores que poderiam estar aqui pregando a palavra de Deus, mas aprove a Deus trazer-me nesta noite aqui para trazer uma palavra ao seu coração, que falou ao meu coração, falou comigo, e eu creio que vai falar com você também nesta noite. Amém? Você veio pronto para receber a palavra de Deus no seu coração? Aleluia, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Através dos hinos, através dos louvores, Deus já preparou o nosso coração nesta noite. Eu quero agradecer ao nosso pastor Oséias, pastora Patrícia, nossos amigos aí de longas datas, nessa família tão querida, pessoas assim que nós amamos tanto, né? E que nos deram essa oportunidade de estar aqui presente nesta noite. Louvo a Deus pela vida de todos vocês nessa noite, de cada obreiro, de cada irmão e de cada irmã. É muito bom estar com vocês aqui, adorando o Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor está neste lugar. Deus já está presente aqui neste lugar. Ele já começou a falar conosco através dos hinos, através dos cânticos. Ele já começou a aquecer os nossos corações nesta noite. Amém? E Deus vai continuar falando através da sua palavra. A minha voz não está muito boa, então eu vou procurar falar baixinho, vou procurar falar mais tranquilo, e com certeza o sonoplasta vai me ajudar também. Se de repente eu me empolgar mais assim, aí você baixa mais aí, tá bom? Porque às vezes a gente começa a falar, né? E a gente às vezes vai empolgando, né? Mas o sonoplasta vai controlando lá tudo, né? Queridos irmãos, nós vamos ser breves nesta noite. Esse texto é um texto que fala muito aos nossos corações. É um texto muito importante para as nossas vidas. Essa carta aos Filipenses, uma carta aos crentes que estavam lá em Filipos. Essa carta foi escrita por volta do ano 60, 63 depois de Cristo. Paulo estava na prisão quando escreveu esta carta. Paulo tinha sido perseguido, Paulo tinha passado por naufrágio, Paulo tinha sido açoitado, Paulo tinha sido preso, Paulo tinha sido de certa forma tão assim humilhado diante das autoridades, diante das pessoas, tinha passado por muitas coisas difíceis na sua vida, mas mesmo assim Paulo escreve essa carta aqui aos Filipenses, que é chamada da carta da alegria, é a epístola da alegria. Nós podemos entender que existia diversos motivos para Paulo estar triste. Tinha diversos motivos para Paulo estar magoado, para Paulo estar ressentido com tudo aquilo que havia acontecido com ele, não é verdade? Alguém que havia sido preso, alguém que havia sido chicoteado, alguém que havia sido naufragado, alguém que tinha passado por tantas dificuldades, tinha motivo para escrever uma carta triste, uma carta se lamentando, uma carta talvez reclamando de alguma coisa. Mas ao contrário, Paulo escreve uma carta dizendo: olha, vocês devem se alegrar, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo a vocês, regozijem-se em Deus, regozijem-se no Senhor. Paulo incentiva, e pelo menos umas 10 vezes ele diz para a igreja para se alegrar, para se regozijar. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa alegria, ela não depende da circunstância.
A nossa alegria não depende se você tem dinheiro, se você tem uma casa boa, se você está muito bem no seu emprego. A nossa alegria não depende da circunstância. A nossa alegria vem de Deus. Ela depende unicamente de Deus. Aleluia. Você tem motivos nesta noite para estar alegre. Não é porque você tem uma conta gorda, não é porque você está com um carro novo, não é porque você está com a casa reformada, não. É porque Deus é com você. É porque a alegria do Senhor é a nossa força. É porque o Senhor, a cada dia Ele nos renova. Aleluia. Se nós, irmãos, formos nos alegrar somente diante das circunstâncias, somente quando as coisas estiverem boas, dificilmente a gente vai se alegrar. Dificilmente a gente vai se alegrar. Mas eu quero dizer para você, para começar esta palavra, que a nossa alegria é uma alegria que não depende das circunstâncias. Foi essa alegria que Abacuque mencionou lá no capítulo 3 de Abacuque. Ele diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não ofereçam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que não haja vacas nos currais, aí ele diz: contudo, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Uma alegria quando tudo está ruim, quando não tem nada, quando às vezes não tem nem farinha, nem azeite lá na botija, quando as coisas às vezes estão faltando. Nessa pandemia muitas pessoas ficaram desempregadas, não é verdade? Muitas pessoas perderam emprego. E às vezes, meus irmãos, é exatamente naquele momento em que você não tem nada, em que está faltando dinheiro, às vezes até mesmo para pagar a água, para pagar a luz, ou às vezes um dinheiro para você comprar alguma coisa. É nesse momento que você olha a palavra de Abacuque e você diz assim: ainda assim, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Você se alegra nesta noite, meu irmão? Você tem motivos para se alegrar nesta noite? Você tem razões para se alegrar nesta noite? Paulo tinha. Paulo escreve uma carta aqui que é a epístola da alegria, a carta da alegria, né? E Paulo, eu estava lendo hoje lá em Atos no capítulo 16, eu estava assim achando tão interessante, porque Paulo, ele havia sido chicoteado. Paulo e Silas estavam na prisão, aquele capítulo lá 16 de Atos que os irmãos conhecem tão bem, não é verdade? E Paulo havia sido chicoteado em praça pública, Paulo havia sido humilhado diante de todas as pessoas, ele poderia estar ressentido e tudo mais. O chicote que era dos romanos fazia verdadeiros buracos, né? Porque tinha pedaços de chumbo e quando chicoteava arrancava os pedaços, então ficavam os buracos. Paulo estava cansado, estava com fome, estava ferido, mas perto da meia-noite, a Bíblia nos diz que Paulo e Silas faziam algo assim que não dá para entender humanamente falando, porque perto da meia-noite, quando eles poderiam já estar dormindo, descansando, já estar todo ferido, já estar lá talvez até reclamando: meu Deus, por que isso aconteceu conosco? Ao contrário disso, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Oh, que coisa maravilhosa, meus irmãos, você poder cantar depois de você apanhar, depois de você ser chicoteado, depois de você estar preso, talvez com seus pés presos lá no tronco, e você poder cantar. A Bíblia diz que aquele que está alegre deve cantar, não é verdade? E eu tenho certeza que eles estavam alegres, porque a alegria deles não dependia da circunstância. A alegria que eles possuíam era uma alegria do céu, era uma alegria de Deus. Aleluia. E eu quero dizer para você, por que você está triste nesta noite? Se alegre na presença de Deus, porque esta alegria vem do céu para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Esta alegria vem do Senhor. E é esta carta que Paulo veio escrever aqui, e que nós lemos aqui os capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Ele começa dizendo o seguinte nesse versículo que nós lemos, meus queridos irmãos. Ele começa dizendo assim: olha, quanto a mim,
no versículo 13 que nós lemos, diz: irmãos, quanto a mim. E eu não tinha observado essa expressão aqui, porque ele está falando de si mesmo. No grego, o verbo que ele utiliza aqui, emalton, quer dizer, ele está falando assim: olha, eu mesmo, estou falando de mim mesmo, eu mesmo. Aí ele começa a falar. O que eu quero dizer aqui com isso aqui? É que ele está fazendo uma autoavaliação. Ele está chamando a atenção e dizendo assim: olha, eu estou falando de mim mesmo. Agora cada um faça a sua avaliação. Eu estou falando da minha pessoa, não confundam, né? Mas eu quero que você também faça uma avaliação de si mesmo nesta noite. Você avalie a si mesmo. Na Santa Ceia, inclusive, quando nós participamos da Santa Ceia, a Bíblia nos recomenda que nós devemos avaliar, né? Que nós devemos verificar, que nós devemos analisar a nós mesmos. Assim como se verifica o ouro, você deve analisar a si mesmo. Ele diz: analise a si mesmo, examine-se a si mesmo, e assim coma do pão. Ou seja, faça uma avaliação, uma autoavaliação, assim como você verifica um ouro e verifica a prata para ver se de fato ela é verdadeira. Você testa, você bate, você toca, você faz aquele exame minucioso. Assim faça você também na hora de participar da Santa Ceia. Então aqui ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou fazendo uma autoavaliação. E antes de começar, eu quero dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela vai cortando daqui para aí. Ela corta aqui, ela corta aí também com você. Então é necessário que você, ao ouvir a palavra de Deus, não fique imaginando: olha, Deus está falando com alguém. Não, você deve analisar se Deus está falando com você. Você deve verificar se a palavra de Deus está tocando na sua vida. Aleluia. Porque é importante, não é Deus falar com outras pessoas, importante é Deus falar com você nesta noite. Importante é você sentir a voz de Deus nesta noite tocar no seu coração. Amém, meus irmãos? Então faça uma avaliação, verifique se esta palavra, se ela serve para você, porque com certeza ela serve para mim também. A primeira coisa que nós olhamos aqui na palavra de Deus, que Deus fala, ele diz o seguinte: olha, uma coisa eu faço. E aí ele vai dizer o que ele faz, o que Paulo faz e o que nós devemos fazer também. E eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Eu diria que eu sou mais um professor do que um pregador, né? Acho que pregador, mas eu sou mais um professor. Então eu gosto de aprender a palavra de Deus, eu gosto de ensinar a palavra de Deus. E as coisas que Paulo aqui nos recomenda para fazermos, são de extrema importância. A primeira coisa que ele diz para fazer é esquecer. Ele diz esquecendo-me, né? Esquecendo-me. Esquecer. E quando nós nos deparamos com essa palavra esquecer, eu me recordo o seguinte, que é exatamente na nossa mente que nós travamos as maiores batalhas, né, pastor Zéias? É na nossa mente que nós travamos os maiores conflitos. As maiores batalhas nós travamos na nossa mente. As maiores batalhas. Então a nossa mente é lugar de batalha. E antes de falar daquilo que nós devemos esquecer, nós queremos chamar a atenção que nem tudo nós devemos esquecer. Há coisas que nós não devemos esquecer. Nem tudo nós devemos esquecer. Há coisas que nós devemos lembrar. Há coisas que devem estar em nossa mente. Por exemplo, os feitos do Senhor, as maravilhas do Senhor, as realizações que Deus fez, o que Deus fez na sua vida, né? Aleluia. Você deve lembrar quando Deus te chamou para a salvação, quando você aceitou a Jesus. Deve se lembrar quando você foi chamado para o ministério, quando Deus te chamou, te separou, né? Quando Deus te separou para o ministério, você ser um obreiro aprovado. É preciso que nós nos lembremos daquilo que Cristo fez.
É preciso que nós nos lembremos, porque isso vai produzir coisas boas na nossa vida. Quando você se lembra do chamado de Deus na sua vida, quando Deus te chamou para o ministério, isso produz, isso gera em você coisas boas, porque você vai dizer: puxa vida, eu fui chamado dentre tantas pessoas. Tem aquele hino Obreiro Aprovado do Grupo Logos que eu gosto muito, né? Então eu fui chamado, eu fui escolhido, Deus me chamou, eu sou alguém especial para Deus, eu tenho um grande valor para Deus, eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu fui comprado pelo sangue carmesim. E você vai dizer: puxa vida, aleluia, os olhos de Deus estão sobre a minha vida nessa noite. Deus te chamou e você precisa lembrar disso, você não pode esquecer disso. Existem muitas outras coisas que nós não podemos esquecer. Na palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5, o próprio Deus diz o seguinte: olha, lembra-te de onde caíste. E eu estava lendo capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. O próprio Jesus fala para aquela igreja: lembra-te de onde caíste, para a igreja de Éfeso, né? E arrepende-te. Lembrar de onde caiu, porque essa lembrança que Jesus estava chamando a igreja em Éfeso era uma lembrança que levava ao arrependimento. Se lembrar de onde caiu significava o seguinte: que você, ao se lembrar de onde caiu, você vai se arrepender e voltar e praticar as primeiras obras. Jesus começa falando com aquela igreja, dizendo o seguinte: olha, eu quero elogiar você por muitas coisas. Quero elogiar pelo seu trabalho. Quero elogiar você porque você sofreu. Quero elogiar você porque você provou aquelas pessoas que diziam ser apóstolos e não eram apóstolos. Eu quero elogiar porque você persevera. Você perseverou mesmo sofrendo, você tem perseverado. Eu quero elogiar você por essas coisas. Porém, eu tenho uma coisa contra você. E a coisa que eu tenho contra você é porque você abandonou o seu primeiro amor. O que eu tenho, Jesus falou, está aqui. E eu estava lendo essa passagem e falei assim: meu Deus do céu, Jesus tenha misericórdia da minha vida. Eu tenho contra você porque você abandonou o seu primeiro amor. E sabe o que você vai fazer para você reconquistar esse primeiro amor? Você vai se lembrar primeiramente de onde você caiu. E depois que você se lembrar de onde você caiu, você vai se arrepender. E depois de se arrepender, você vai praticar as primeiras obras. E aí você vai se levantar novamente. Então, lembrar-se de onde caiu, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados, reconhecer as nossas fraquezas, é o primeiro passo para nós voltarmos a praticar o nosso primeiro amor. Lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida, nós nos lembramos na Santa Ceia. Na Santa Ceia, quando nós participamos da ceia do Senhor, a palavra de Deus nos diz lá em Coríntios capítulo 11: fazer isso em memória de mim. Quando você participa da Santa Ceia, você está fazendo aquilo em memória de Jesus. Você está lembrando do sacrifício de Jesus, o que Jesus fez na cruz, o sacrifício vicário, o sacrifício expiatório, o sacrifício substitutivo que Jesus fez na cruz do Calvário. Você está fazendo em memória, você está dizendo: olha, eu estou lembrando que Jesus morreu, mas que também Jesus ressuscitou, que Ele está vivo e que vai voltar para buscar a igreja do Senhor Jesus. Em memória de Jesus. Quando você está tomando a Santa Ceia, você está fazendo uma análise do passado, você está verificando a sua vida como está, e você está brotando, gerando esperança em relação ao seu futuro, que é um futuro de glória, porque você sabe que Ele voltará para buscar a igreja do Senhor Jesus. Depois de fazer essa pequena introdução sobre aquilo que você deve lembrar, agora eu vou falar um pouco sobre aquilo que você deve esquecer, aquilo que você não deve lembrar, não é verdade? Então, tem muitas coisas que você deve lembrar, porque as coisas boas que você lembra vai combater os pensamentos ruins que você talvez às vezes vem na sua mente. E olha que não são poucos, olha que não são poucos.
há lembranças ruins que às vezes bate no nosso pensamento. E como existe um jargão bem conhecido, diz: olha, a gente não pode evitar que um passarinho sobrevoe a nossa cabeça, mas pode evitar que ele pouse, não é verdade? Então existem lembranças que trazem tristezas, que trazem decepções, existem lembranças que trazem mágoas, que trazem vergonha, que trazem decepção, que trazem rancor, que trazem um monte de coisa ruim na nossa vida. Existem muitas lembranças ruins. E isso não pode ser apagado assim na nossa mente como se fosse uma amnésia. Se a gente pudesse pegar e dar uma pancada na cabeça assim, né, irmão? Dar uma pancada assim na cabeça assim e tal, e apagar só as coisas ruins, aí era maravilha, né? Aí só ia ter gente meter a cabeça na parede aqui. Porque se a gente pudesse só apagar, né, pastor Zé, dar um delete ali, por exemplo, ali, só dos pensamentos ruins assim, né? Deletou, dá um shift delete logo, para não ir nem para a lixeira, para ir já para o espaço logo. Se a gente pudesse deletar os pensamentos ruins assim e deixar só os bons, seria uma maravilha, né? Seria uma coisa assim maravilhosa. Só que a gente não pode. Esquecer não é que você vai ter uma amnésia, não é que você vai bater a cabeça. Não. Esquecer, esse verbo aqui no grego significa não ter que lembrar de algo. Esquecer aqui é não ter que lembrar de algo. E o que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que quando você esquece, isso é uma decisão sua. Você não tem que ficar lembrando das coisas ruins. Você não tem que ficar lembrando das coisas que te jogam para baixo. Você não tem que ficar lembrando das coisas que te traz uma tristeza na sua alma. Você não tem que ficar lembrando das coisas que te traz pensamentos ruins. Isso é uma decisão. Você precisa decidir não lembrar. Isso é esquecer. É você quando decide que você não vai lembrar daquilo mais, que aquilo não vai estar mais ocupando a sua mente. Então quando você decide se libertar do passado, das coisas ruins, você então está esquecendo. E esquecer é algo importante, porque aqui nesse texto aqui, a imagem, a figura que nós temos aqui é a figura de um corredor. É a figura de um atleta que está numa corrida, não numa corrida aí de 100 metros não, mas numa maratona aí. É um atleta que está correndo, e esse atleta não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele vai atrasar a sua chegada, e além de atrasar, ele pode muito bem tropeçar no caminho e se esparramar no chão. Ele não pode olhar para trás, ele só tem que... Eu vi uma história inclusive de um corredor que ele já estava quase no finalzinho, já chegando, e aí ele falou assim: olha, eu vou dar uma olhadinha para trás para ver quem é que vem em segundo lugar. E foi no momento em que ele olhou para trás que o outro passou e chegou primeiro dele. Foi no momento que ele deu uma olhadinha. Então nós, irmãos, nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa maratona, nós não podemos olhar para trás. Quando eu olho aqui na palavra de Deus, eu estava lendo a palavra de Deus lá em Números capítulo 11, a gente vê que lá em Números capítulo 11, o povo estava murmurando. O povo, sabe o que o povo estava fazendo? O povo não queria mais o maná, uma comida que Deus tinha dado para eles, né? A gente fala assim: o maná celestial vai ser uma coisa maravilhosa. Só que o povo não queria mais comer o maná. O povo estava enjoado do maná. O povo não queria mais comer maná. Ele estava sem apetite para comer maná. E sabe por que faltava o apetite para eles para comer o maná? Você encontra lá em Números capítulo 11. É porque eles estavam se lembrando. E se lembrando de quê? Eles estavam se lembrando dos pepinos, dos melões, dos peixes lá do Egito, da cebola lá do Egito, do alho lá do Egito. Tem uma tradução que fala assim, até da melancia que tinha lá no Egito lá. Eles passaram a ficar pensando lá no Egito. Eles passaram a ficar pensando no que eles deixaram lá para trás.
o que acontece, e muitas pessoas às vezes perderam o apetite pelo maná celestial, pela palavra de Deus, é porque eles saíram do Egito, mas o Egito ainda não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas eles continuam lembrando lá dos pepinos, dos melões e de tantas coisas que tinham lá. É preciso nós decidirmos não pensarmos, não aceitarmos, decidirmos não querermos mais os pepinos, os melões e as coisas que ficaram para trás, meu irmão. Aleluia. E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai deixar de pensar dessas coisas? Você vai combater todos esses maus pensamentos com os pensamentos de Deus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, fala que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, fala que nós devemos levar cativo todo o nosso pensamento ao Senhor. Quando você pensa nas coisas do alto, quando você pensa nas coisas de Deus, quando você leva cativo todo o seu pensamento ao trono da glória de Deus, não haverá espaço para você pensar em pepino e em cebola lá do Egito. Não terá mais espaço. Aleluias, glórias a Deus. É preciso nós esquecermos as amarras que muitas vezes nos prendem ao passado. José fez isso. José lá do Egito fez isso. José, ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, como vocês sabem, foi preso injustamente, foi esquecido pelos seus amigos lá na prisão. Tantas coisas aconteceram na vida de José, não é verdade? Ele poderia ser uma pessoa assim ressentida e magoada com o passado que ele teve, mas não, José decidiu esquecer o seu passado. E quando na palavra de Deus José casou e teve um filho, o primeiro filho que ele teve, ele colocou o nome dele de Manassés, que quer dizer esquecendo. Ou seja, ele decidiu esquecer. Ele decidiu esquecer toda aquela tribulação, toda aquela tristeza, toda aquela amargura, todo aquele sofrimento que ele teve. Foi uma opção dele esquecer. Você já decidiu? Você já fez essa decisão? Você já fez essa escolha? É preciso nós termos essa escolha de não se lembrar dessas coisas que nos fazem ruim. É preciso nós perdoarmos também. E você vai perguntar, mas quando a gente perdoa, a gente esquece? Não, quando a gente perdoa, a gente não esquece. Mas quando a gente perdoa mesmo, a gente não sofre quando se lembra. Né? A gente não esquece, a gente apenas não sofre quando se lembra. Quando você perdoa, você vai lembrar daquilo, e aquilo ficou como uma lição para você. Você não vai cometer os mesmos erros, você não vai cometer as mesmas falhas. E que se você perdoou aquela pessoa, quando você vê aquela pessoa, você não vai sentir mais tristeza, você não vai sentir mais aquilo, né, mexendo com você. Você não vai sofrer novamente. Acontece que quando a pessoa não perdoa, ela fica relembrando daquele fato e fica sofrendo várias vezes. Ela fica repetindo o sofrimento, sabia? Ela fica repetindo aquele sofrimento. Então eu quero dizer a você nessa noite, se alguém machucou, se alguém te feriu, se alguém te traiu, se alguém fez alguma coisa que você ficou ferido, nesta noite perdoe essa pessoa, libere. Deixe essa pessoa aí, abra a prisão, né? Abra as cadeias nesta noite, libere essa pessoa, seja perdoado também nesta noite, receba o perdão de Deus também nesta noite. Aleluia. É preciso nós perdoarmos aquelas pessoas, porque nós oramos, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como. E antes de fechar esse tópico, eu quero dizer, além de perdoar as outras pessoas, perdoe a si mesmo também. Há pessoas que são tão exigentes, consigo mesmo, que elas não conseguem, que cobram tanto de si mesmo, que não conseguem perdoar a si mesmo. E eu vim te dizer nesta noite, preste bem atenção. Se você já confessou, se você já se arrependeu, se você deixou, aleluia, saiba que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, que o sangue de Jesus já te lavou desses pecados. E quando você lembrar daquele episódio, lembre-se também
também de que você pediu perdão ao Senhor. Lembre-se também de que você confessou ao Senhor e que o sangue de Jesus te perdoa, te purifica de todos os nossos pecados. Aleluias, glórias a Deus. Além de esquecer, nós precisamos também avançar. Avançar é um esforço extenso, é um esforço intenso, melhor. Esse avançar aqui significa esticando-me. Quando ele diz avançando, ele está dizendo: eu estou me esticando para chegar na linha de chegada. Eu estou me esforçando. Esse avançar aqui é um esforço intenso que você faz. O que impede de te avançar? O que está impedindo você de avançar? Qual é o bloqueio? Qual é o obstáculo que está impedindo? Eu estava lendo 2 Samuel capítulo 20 esses dias, e lá em 2 Samuel, depois você dá uma olhada lá quando chegar em casa, diz a palavra de Deus que Amasa era um ex-chefe do exército de Israel. Amasa foi morto por Joabe, a traição. Quando ele foi beijar Joabe pegou a espada lá e matou ele, a traição, né? E aí o que aconteceu? Amasa era muito conhecido, né? Era um ex-chefe do exército. E Amasa foi colocado no meio do caminho. E aí o que aconteceu? O exército de Israel estava perseguindo um inimigo chamado de Seba. Só que quando o exército chegava lá no ponto em que Amasa estava morto, via aquele defunto ali, ele falou assim: eita, Amasa. E aí parava no meio do caminho e não prosseguia. E o inimigo fugindo, o inimigo vazando, e o povo lá parado. Aqueles guerreiros, aqueles soldados que deveriam prosseguir, pararam ali naquele local lá em Amasa, né? Amasa era o homem, né, que estava lá, né? E aí o que aconteceu? Vendo uma pessoa lá que não tem nem nome, né? Não tem nem nome, um anônimo lá, vendo que aquilo estava acontecendo, assim: poxa vida, o exército precisa avançar, o exército precisa prosseguir, senão o adversário vai fugir, e aí vai dar uma zebra terrível. O que ele fez? Ele pegou aquele defunto, não sei se pela mão, pelo pé, eu sei que ele arrastou lá o defunto, lá, pastor Zé, colocou fora do caminho, pegou um manto, cobriu aquele defunto lá, e aí o povo prosseguiu, o exército prosseguiu. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Qual é o que está impedindo você de prosseguir? Esse defunto tem nome? Tem nome esse defunto, né? O que está impedindo você de alcançar a vitória? O que está impedindo de você avançar? Por que você parou, né? Parou por quê? Por que você cessou a sua jornada de conquista? Quando talvez estava bem perto, talvez você tenha se deparado com alguma coisa e tenha parado. Eu quero te dizer nesta noite: remova hoje do seu caminho todo defunto, todo corpo que estiver na sua frente, para que você possa avançar. Aleluia, remova tudo isso desta noite, para que você possa conquistar aquilo que Deus entregou para a sua vida. Aleluia. Quando você faz isso, você tem certeza de que não é a amargura, não é o remorso, nada disso vai conseguir parar você. Você precisa tirar isso da sua frente, cobrir isso, né? Tirar isso da sua frente e você poder avançar. Eu vou encerrar nesta noite dizendo o seguinte: que você deve prosseguir para o alvo. Prossiga para o alvo. Você tem um alvo, e o seu alvo é Jesus. Seu alvo é Jesus. Aleluia. Prossiga para o alvo. Tantas pessoas que pararam, tantas pessoas que estão estagnadas, que pararam no tempo, e que talvez até pararam outros projetos na sua vida. Talvez você começou alguma coisa na sua vida e parou um curso. Talvez você começou alguma coisa, um projeto na sua vida e você parou. Mas eu quero vir te dizer nessa noite: recomece. É tempo de você recomeçar. É tempo de você renovar. É tempo de você prosseguir. É tempo de você prosseguir para o alvo. Você, com certeza, talvez você tenha vários alvos menores, mas você tem um alvo maior. E esse alvo maior chama-se Jesus Cristo. E para você atingir o alvo, a linha de chegada é o céu.
Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor Jesus venha nesta noite renovar a sua vida. Você que está se sentindo talvez cansado, talvez desmotivado com alguma coisa, é hora de você continuar. A nossa salvação já está mais perto do que quando nós abraçamos a fé. Nós já estamos para chegar. Nesta noite eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele renova as suas forças. Se você está cansado, Ele dá força ao cansado. Ele dá força àquele que não tem mais nenhum vigor. Aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus vai renovar suas forças nesta noite, meu irmão. Deus vai renovar você nesta noite, para que você prossiga, para que você avance, para que você conquiste muito mais na sua vida. Isso é o que Deus tem para você. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Desculpa ter passado aí um pouquinho do horário, mas o Senhor Jesus nessa noite precisava transmitir essa palavra para você. Que Deus abençoe. Glória a Deus, aleluias. Que palavra, hein? Os céus para a nossa vida. Pastor João, Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente, tá bom?